9. Bondade. Kindness, palavra traduzida para o português por bondade, vem do termo anglo-saxão kin, do qual surgem as palavras kin, kinfolk e kinship, algo como família, parentes e parentesco, respectivamente. Assim, ser bondosa é tratar alguém como se fosse da família. Certamente em Cristo, somos todos irmãos e irmãs, e é por isso que tratamos outros cristãos e outras cristãs como família. Mas nem sempre é fácil. Ser bondosa é ser simpática, amigável, gentil, carinhosa, generosa, amável e afetuosa. Definição tirada de um dicionário. É mais fácil ser assim com pessoas que você já ama, mas muito mais difícil quando o chamado é ser bondosa com aqueles que não são reciprocamente bondosos. Assim como no caso de todas as demais virtudes, Deus é nosso exemplo central e fonte última de toda a bondade. Essa é a natureza divina. Sua bondade se estende até mesmo aos inimigos. Deus é bondoso. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Neemias 9:17. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia, bondade, para comigo, numa cidade sitiada. Salmos 31:21. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-os todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia, bondade, para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Salmos 117. Repare nas características da bondade de Deus. Ela é abundante, copiosa, é maravilhosa, surpreendente, é misericordiosa, é muito grande. Ela é tardia em irar-se, ela perdoa. Ela se estende até mesmo àqueles que não a apreciam, compreendem ou até mesmo a odeiam. E odiar a bondade de Deus é odiá-lo. Somos receptáculos da amorosa bondade de Deus, pois, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Seu amor nos transformou no tipo de pessoa que consegue transmitir bondade. Deus é bondoso até com seus inimigos. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas 6:35-36. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5:45b. Talvez você pense ter uma mão boa para a bondade, até precisar ser bondosa com aquela pessoa que foi grosseira. Sério? Mesmo depois de tudo que ela disse? Você quer que eu seja bondosa com ela? Sim. Essa é a bondade do Evangelho. Menos que isso não é aceitável. Devemos orar para que Deus abençoe os nossos inimigos. Devemos transformar o mal em bem. Essa é a bondade do Evangelho. Deus sempre nos capacita a obedecer seus mandamentos. Logo, quando nos falta amor ou bondade, devemos ir a Deus e pedir que nos abasteça mais uma vez. Assim é que oferecemos o amor divino, e não a nossa versão fraca e diluída. O Evangelho é a bondade de Deus revelada ao mundo. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Tito 3:4. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco
em Cristo Jesus. Efésios 2, 7. A bondade suprema dada a este mundo caído foi a chegada do Salvador. Ele pagou um alto preço para redimir esta raça de pecadores. Sua bondade é indescritível. Não há nada igual nesse mundo. Deus nos conduz à bondade. Mas o fruto do Espírito é bondade. Gálatas 5, 22. Deus coloca o Espírito Santo em seu povo e o enche dele. O resultado é fruto, do tipo que jamais teríamos a capacidade de criar. Recebemos sua bondade e logo somos ordenadas a compartilhá-la, estendendo-a aos demais. Assim, de fato, não podemos receber crédito por qualquer bondade que estendamos ao próximo. Pelo contrário, nosso dever é dar a Deus toda a gratidão e glória. Deus ordena que sejamos benignas. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. Minha sogra fez cada filho dela memorizar esse versículo. A criança também deve aprender a ser benigna. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. A benignidade é algo que vestimos por meio da fé. Optamos por vesti-la assim como escolhemos vestir um casaco. Veja logo abaixo que, na lista de virtudes que devemos acrescentar à nossa fé, 2 Pedro 1, 7, a fraternidade está presente. Veja a benignidade familiar aqui, fraternidade. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1, 5-8. O amor é paciente, é benigno. 1 Coríntios 13, 4a. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 10. Aquelas que têm uma família próxima, afetuosa, compreendem essa descrição de fraternidade. Mas se sua família carece de amor, a comparação deixa de existir. Apesar disso, essa é mais uma razão para aproximar-se de Deus e pedir-lhe que ensine como ter esse tipo de união. A igreja cristã é comparada com uma família, com um corpo. Devemos ser como uma grande família repleta de afeto. Alguns traços da bondade. A bondade se manifesta, é afeiçoada. A bondade é rápida em perdoar. A bondade é sensível. A bondade é humilde. A bondade é paciente. A bondade busca honrar o próximo e não a si mesma. Exemplos de bondade no Novo Testamento. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, bondade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Atos 28, 2. A hospitalidade é uma forma de tratar estranhos com bondade. Paulo sofreu naufrágio numa ilha, e os nativos de lá providenciaram uma fogueira e acolheram os náufragos, que estavam padecendo necessidades, sem dúvida sujos e aos farrapos, e fome. Não só isso, mas aquele era um navio transportando criminosos. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade,
permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Atos 27, 3. Em Atos 27, Paulo está preso, mas o centurião garantiu que ele pudesse ter comunhão com seus amigos e que recebesse ajuda deles. Há muitas maneiras de demonstrar bondade. Devemos tomar todas as nossas oportunidades e oferecê-las ao Senhor. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Marcos 9, 41. Palavras de bondade. Também temos o exemplo da mulher de Provérbios 31, que tem a lei da bondade em sua língua. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31, 26. Perceba que a bondade é uma lei. Isso significa que ela guia e governa nossas ações. Muitas das regras que sua mãe dava eram para a segurança tanto do corpo como da alma. Eram leis bondosas. A bondade costuma expressar-se tanto por meio de palavras amáveis quanto por gestos de bondade. O que é uma palavra amável? Aquilo que expressa compaixão, simpatia, afeição, encorajamento, cordialidade. Gestos de bondade. Gestos de bondade são aqueles que excedem o mero dever, dão mais do que é exigido. A isso chamamos de superar as expectativas. Alguns exemplos incluiriam preparar uma refeição, dar carona, visitar alguém doente, escrever um bilhete, cuidar de crianças, arrumar a bagunça, ser voluntário. Existem ainda muitas outras formas de ser uma pessoa bondosa. Obstáculos. Isso tudo parece muito bonito. Afinal, o que é que poderia impedir a abundância contínua de bondade? 1. A amargura e o ressentimento sufocam a bondade. Aquela que grava os erros cometidos pensa que os outros não são merecedores de sua bondade. Se contados os nossos méritos, ninguém é digno de receber bondade. 2. O egoísmo está ocupado demais para ser amável. Você está tão preocupada com sua rotina que não tem tempo para perturbações. 3. Reciprocidade. Bom, quem sabe eu fosse amável se alguém também fosse comigo. Essa é a bondade estipulada com um preço. Só dou se eu receber algo em troca. 4. Vergonha ou timidez. Ter vergonha pode ser uma desculpa bem esfarrapada. Acontece que, às vezes, a timidez é, na verdade, grosseria e egoísmo. 5. Esquivas. É quando você acha que alguém fará algo simplesmente porque você mesma não quer fazer. Perguntas. 1. Alguém já foi especialmente bondoso com você? O que tornou aquele momento memorável? 2. Algumas pessoas são tão profundas, como podemos imitá-las? 3. A tentação de receber o crédito por gestos de bondade está sempre presente. Como resistir a isso? 4. O que a impede de ser bondosa e gentil?